trabalhado bastante em porta de pronto-socorro grande, assim, de hospital aqui de São Paulo. E às vezes me impressiona colegas que não sabem, às vezes conduzir o básico como se tudo fosse o mesmo e acha que só, sabe, dá aquela menosprezada no colega que atende a porta. Meu, você está atendendo a maior quantidade de pacientes e às vezes o paciente não percebe se foi bem atendido ou não, infelizmente. Exato, porque para ele receber um remedinho ali, ele recebeu um antibiótico que ele o atestado e tal, e foi isso, mas às vezes não era nem o tratamento pertinente. E aí, graças a Deus, na maioria das vezes, como a gente aprendeu também, graças a Paulinha com o professor Odoni, que o paciente melhora com, sem e apesar do médico, então vai dar tudo certo. Né? Na maioria das vezes sim. Faz. Né? Então o paciente vai ficar bem, não vai ser uma coisa que vai ser identificada. Mas se você olhar bem teórico, né? Putz, o cara não tá dando a conduta que talvez seja mais redondinha, mesmo na baixa complexidade. E pro paciente sempre vai ser, né, gente? O paciente sair de um pronto-socorro, um pronto-atendimento com remédio, pra ele é sempre melhor, né? Às vezes o que basta é uma conversa mesmo, né? E a gente é ruim nisso, né? A gente dá formação, a gente é ruim. A fazer isso, não, zero. Conversar? Não, é muito mais fácil você prescrever uma receita ali, tchau. E benção. É isso mesmo. E como é que foi a clínica médica lá, o R1? Como é que começou isso? Cara, vou contar aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia da ideia genial que tiveram lá na escola no ano que eu fiz R1, né? A escola, ela sempre teve 50... Não, genial. E a escola sempre teve 52 residentes. Paulinha tem 52 residentes de clínica lá. Por que 52 residentes? Comportam o Hospital São Paulo como um todo para a clínica. No ano dos meninos, na verdade, o Iago, o João, o Pedro, eles são meus R2, né? No ano deles, já acharam uma boa ideia diminuir para 48, o que já não foi legal. Nossa, acho que o Iago aí, uns episódios atrás, contou para vocês que não é nada legal o R1, né? Sim. E com 4 a menos já dá uma desfalcada. É um grupo a menos já, não é legal. Um grupo a menos. Cara, no meu ano foram 36, tá? Ô, louco. Foram 36. Graças a Deus já tinha cortado alguns plantões, porque os meninos tinham reclamado muito no ano deles, mas assim, foi muito ruim. O grupo deles era de 4 antes, né? Os grupos são de 4, via de regra, 4 clínicos mais as especialidades, neuro, infecto que participa também. Junto. A gente era 3. Então assim, foi muito ruim. Um R1 que já era ruim, foi muito ruim pra mim. R1 e R2, né? Porque não foi só R1, né? Foi muito ruim pra mim, assim, era... Alguns estágios eu fazia assim, era 12... 24, folga. 12, 24, folga. Um mês inteiro. Aí o pezinho de meia que você fez... Não, cara. Assim, vamos falar a verdade. Não tem como trabalhar fora num contexto desse. Tudo bem. Não era todo estágio. Tinha estágio ambulatório e tal. Mas os estágios ambulatórios, a grande verdade é que eu queria... Uma, né? A principal era descansar. A segunda era estudar um pouco para ver se eu começava a absorver tudo que estava acontecendo na minha vida. Porque como eu fiquei um ano parado... Isso é um cuidado que eu acho que a gente tem que tomar muito quando a gente vai parar um ano. Cara, eu entrei num fundo de poço de conhecimento quando eu entrei na clínica médica de falar assim, cara, o número está aqui. Aí você já começa com a síndrome do impostor, né? Cara, o número está aqui, claramente as pessoas sabem mais que eu, o pessoal tá vindo direto da faculdade. Os caras estavam tava assim, ó, quente. Tudo da mão afiada. Cara, isso é um cuidado, pô. Por tudo. Porque no primeiro mês eu comecei no internato, eu comecei no estágio da neuro, e o estágio da neuro eu peguei um R2 de neuro muito bom. E a hora que eu vi aquilo, eu falei, cara, não vou chegar nesse patamar nunca, não deveria nem estar aqui. Eu acho que eu vou trabalhar um pouquinho mais, estudar, depois eu volto. Então tem que tomar cuidado, senão você entra num loop assim, que é muito ruim. E é um loop ruim porque você faz muita burocracia, você é quase um peão ali dentro, você não consegue estudar porque você está fazendo quase todo... Você fica desmotivado, você está fazendo quase todas as funções do hospital e, por último, você não consegue enxergar. Tem muito crescimento, mas você não consegue enxergar seu crescimento nesses primeiros meses de R1. Isso é muito ruim, tem que tomar cuidado com isso. Assim, dá pra falar, né? Isso vai acontecer. E financeiramente você só se prejudica. A Paula tá aqui, ó. A Paula tá só aqui, concordando. Mas ela já é R2, eu tô sentindo isso na pele agora. Eu não sei nada. Primeiro mês da residência dele na neuro, já imagina a loucura que foi também, né? R2, eu era o R1 que chegou o primeiro dia lá. O único R1 da neuro, você falou, né? Os outros todo mundo R2. Nossa. É fogo, cara. E assim, vai acontecer. Né? Essa sensação vai acontecer, eu acho que tem que tomar cuidado para não deixar isso te levar, né? Então tem gente que desiste, inclusive uma colega de um lugar que eu dou plantão tava falando, mal comecei e já desistiu, eu falei pra ela, mano, não desiste, velho, acabou, você às tem vezes que dar força um pouquinho na barra, né? porque uma hora a chave vira. Cara, uma hora, e a gente não sabe que hora a chave vai virar, mas uma hora você a chave percebe vira. Depois, né? Diagnóstico retroativo. A chave virou naquele estágio lá. Você sabe que você tá falando de uma coisa que tá parecendo inevitável de já mencionar, por mais que a gente vá chegar lá.
Mas que eu acho que é um pouco o papel do TDC também, nesse ensino todo para clínicos, inclusive para esses médicos que às vezes pararam esse ano no exército e afins para continuar se atualizando talvez de uma forma um pouco mais leve do que pegar um conteúdo ali maçante, aquela coisa de residente, dar aulinha e tal, e às vezes poder consumir e aprender mais, né? Cara, porque o que eu fazia? Eu comecei a residência, né, em 2018. Cara, na época, assim, aqui no Brasil, a gente tava começando a entender o up-to-date, na verdade. Não era uma coisa tão incrustada que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia, o up-to-date a gente abre o celular e Brasil, né? Pesquisa. Lá era assim, ó, a gente tava no plantão, meu plantão tava acabando, o meu ambulatório tava acabando, eu abri o up-to-date lá porque a gente tinha acesso e exportava em PDF. E aí mandava o PDF inteiro pro meu e-mail para estudar em casa depois. Eu como R1, coitado, né? Tipo, chegava em casa e esse PDFs enormes. Exato. E não tinha, cara, onde... até tinha alguns podcasts americanos, né? Mas a gente não tinha acesso àquilo. Quem trouxe, na verdade, foi o João e Pedro, que gostavam muito de escutar, né? O Core AM, o Clinical Problem Solvers. Eles que foram trazendo isso um pouquinho pra gente até criar o TDC, na verdade. Mas não era tão estabelecido essas fontes de informação confiáveis. E assim, fonte de informação confiável e palatável, né? Porque, pô, quando você é R1, você chega em casa, você não quer pegar um PDF do up-to-date, um artigo para ler. Você quer uma coisa mastigada. Você quer, às vezes, até descansar e dar uma corrida e dar uma passeada. E na academia. Você fazer outras coisas, se você pudesse juntar... Aí ótimo. E você vê aquele negócio de uma maneira bem humorada, uma maneira bem tranquila, uma maneira que você vai conseguir digerir. Maravilhoso. Até que tinha gente, quando o TDC começou, eu estava saindo do R2, né? O TDC começou, a gente pegava e via, realmente pegava para ouvir, anotava tal. Era um método de estudo mais palatável pra gente, né? E lógico, com o tempo você vai pegando as coisas mais pesadas para ler, né? Não tem mas como. A gente vai chegar lá. Mas aí você foi construindo a tua carreira ali na clínica médica e tal, mas o bichinho das especialidades foi te picando de alguma forma? Foi o próximo passo, cara, já de engatinhar alguma coisa? De novo, né? Eu só fazendo merda com a minha vida. Fazer mato, que nem o Iago. Né? Cara, eu queria nefro. Assim, eu queria nefro. Ainda mais lá na Paulista. Né? Quando eu passei no estágio da nefro, interconsulta, e cara, assim, você via aquele negócio de discussão, de medicina baseada em evidência, aplicado no paciente. A nefro faz muito bem isso na escola. No estágio da R1 da nefro, me pegou muito forte aquilo. Falei, cara, gostei dessa especialidade. E foi. E não teve nenhuma, fui indo nas especialidades até o R2, teve nenhuma outra especialidade que me pegou tanto quanto a nefro. E eu ia prestar nefro. Até certo momento eu ia. No meu R2, que os meninos eram meus preceptores, que o João, o Pedro, o Fred, eles eram meus preceptores, que eu fui vendo que tinha vida na clínica, porque eles tinham parado um ano, e falei, pô, tem vida na clínica. Aí já veio a minha mentalidade de novo de antes, né? Será que não vale a pena parar mais um aninho aqui para ganhar um dinheirinho, trabalhar como clínico, me conhecer dentro da especialidade clínica, né? Conhecer a clínica, porque a gente tem essa ideia que a clínica é uma especialidade, então talvez se eu fizesse um ano de clínica, eu ia ter uma ideia melhor do que é a especialidade clínica. E aí ano que vem, falei, né? Ano que vem eu vou prestar nefro. Aí nunca veio, né? Mas a nefro sempre me pegou, assim, em termos de... que eu acho que era a das especialidades talvez a mais clínica, assim, em termos de discussão de caso, em termos de complexidade e tudo mais. Mas ia fazer nefro, mas no final eu não prestei, e aí eu bati um martelo, acho que mais ou menos no meio do R2 eu bati um martelo que eu não ia prestar mesmo e que eu ia ficar um ano como clínico.